O que eu entendo é que é o seguinte: o Irã, de uma maneira muito astuta, o governo do Irã usou a causa palestina, sabendo da situação, para que o pessoal nem conhece, por exemplo, que o que acontece na Cisjordânia do ponto de vista político era muito diferente do que acontece em Gaza. Hamas e Fatah, na verdade, sempre tiveram uma relação de oposição, e o Hamas, com muita determinação, acabou com todo mundo que pudesse oferecer qualquer tipo de, vamos dizer, ameaça para eles. Inclusive executaram essas pessoas, se tornaram totalitários e fizeram de Gaza um campo de guerra, um campo de batalha, financiados principalmente pelo Irã. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você pode dizer, olha, você concorda com que o governo, a política de Israel está fazendo, está correto ou não? O próprio povo israelense tem muita crítica ao que está acontecendo. Você concorda com a ação de Israel em Gaza em todos os sentidos? Não necessariamente. Algumas coisas que Israel fez eram uma resposta ao ataque cruel que eles receberam. Tá certo essa continuidade do jeito que tá? Eu acho que não. Mas a partir daí, você, né, dizer, olha, os judeus são uma porcaria, acabem com isso, o sionismo é a desgraça do mundo, e defender esses regimes loucos, né, é realmente uma coisa que, para mim, só pode ter uma origem espiritual, isso, Pois é. porque não tem lógica, não tem sentido nenhum. Ô, Aline, o pessoal tá falando muito isso, eu já ouvi várias vezes também. Ah, vocês ficam defendendo os judeus, mas os judeus cospem na cara de cristãos. Desculpa de perguntar isso, mas por que que falam tanto isso? Da onde vem esse tipo de coisa? Aqui no chat tem uma pessoa que já mandou 10, 20 vezes, não é, Kratos? Nossa senhora, tá Tá enchendo o bastante. saco. Então, judeus ficam cuspindo na A cara de Aline pode falar que cristãos? depois eu comento Tá também. bom. É o famoso antissemitismo. Então, o antissemitismo vem de muitas maneiras, mas eu posso dizer, como quem mora em Jerusalém, a cidade das três grandes religiões, judeus, cristãos e muçulmanos vivem aqui lado a lado. Tem só na cidade velha de Jerusalém, em 1 quilômetro quadrado, 49 igrejas. Igrejas que funcionam, que têm cristãos, a gente tem milhões de peregrinos cristãos que vêm aqui todos os anos, e a população israelense respeita e tem carinho pelos cristãos. É uma ideia geral dos israelenses, é todos aqueles que nos respeitam e nos amam, a gente ama de volta. Aqueles que tentam nos bombardear, a gente bombardeia de volta. É essa a ideia do povo de Israel. Mas a gente vê que o povo de Israel tem um respeito muito grande aos cristãos, mas obviamente sempre tem um babaca que vai ser do contra, e isso vai acontecer em qualquer lugar. Então, eu não vou dizer que não, que 100% dos israelenses gostam de cristãos, 100% dos israelenses gostam da comunidade LGBT. Obviamente vai ter gente do contra, mas se a gente for falar da grande maioria da população israelense, a população israelense sim tem carinho, ou pelo menos respeito aos cristãos. Eu vejo isso, eu acompanho caravanas cristãs aqui, os grupos carregando cruzes, muitas vezes pelas ruas, com identificação clara que são cristãos, e a gente vê os grupos sendo muito bem respeitados, e o contrário, desde o início da guerra, eu já tive por volta de uns 8 grupos que vieram nesses últimos 20 meses, e os grupos caminham por Israel, e outra vez, é fácil de ver de longe que o grupo é cristão, vocês têm que ver a quantidade de israelenses que vieram até os grupos sabendo que eles são cristãos, e disseram, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês estarem nos apoiando. E quando a gente fala do apoio cristão, obviamente, não é que essas pessoas vieram aqui para pegar em armas e lutar, eles vieram simplesmente peregrinar e conhecer os locais santos cristãos que estão abertos ao público, como todos os locais santos de Israel estão, mesmo durante o conflito. E por isso a gente vê a população agradecida simplesmente pelo fato de as pessoas não terem nos abandonado, porque a gente sabe como Israel é demonizado por muitas organizações e principalmente pela mídia. Israel está sendo constantemente demonizado e a gente vê como isso funciona e como as pessoas acreditam. E infelizmente isso vende. É muito fácil vender ódio. Eu vou dar um exemplo para vocês, não vou dizer o nome do canal, mas é fácil de encontrar na internet. São duas mulheres que elas não são daqui, elas são estrangeiras, mas que elas vêm a Israel. Uma fica gritando e a outra fica filmando, e ela fica gritando como se estivesse pregando sobre Jesus,
e aí elas vão e provocam, e daí um judeu vai e ataca elas, xinga, cospe, faz alguma coisa, e aí elas filmam e postam na internet, olha, eu estava pregando sobre Jesus em Jerusalém e me xingaram. Só que eu já vi elas filmando, elas vão, por exemplo, no bairro judaico da cidade velha de Jerusalém no Shabat, onde as regras são que não se pode usar megafone, e elas vão e xingam os judeus, elas usam, por exemplo, o megafone que é proibido de se usar, elas claramente ficam cutucando a comunidade local e ficam lá horas e horas e horas, e até que alguém se irrita com elas, xinga elas, elas vão, filmam, postam e dizem, é isso que acontece. E é muito fácil manipular a verdade, muita coisa é criada com AI hoje em dia também, e a gente vê que isso tem milhões e milhões e milhões de visualizações, e infelizmente as pessoas acabam acreditando, mas eu acho que quem vai poder responder isso muito melhor do que eu é o Saião é cristão, teve dezenas, se não centenas de vezes aqui em Israel, ele pode contar a experiência dele como um cristão abertamente cristão aqui em Israel. Como é que tu se sentiu aqui? Olha, Vilela, eu fui mais de 60 vezes a Israel, né? E entrei lá, em todas as ocasiões eu fui bem recebido. Claro que às vezes na própria imigração a pessoa lá faz uma série de perguntas, tem todo um cuidado especial, mas eu nunca fui maltratado ou de alguma maneira hostilizado por não fazer parte da fé judaica e ser explicitamente um teólogo. Mas o que eu vejo, existe um vídeo na internet que acontece? Onde tem um grupo lá de cristãos passando e tem um sujeito fanático judeu que cospe neles. É por isso que isso tem sido dito. Ah, Agora, qual que é a questão? Bom, eu conheço 65 países do mundo. Eu entrei em alguns deles várias vezes. Algumas vezes nesses países eu fui bem recebido. Eu entrei nos Estados Unidos, o cara virou para mim, oh, pessoas que amam a Deus são bem-vindas aqui. Você veio para uma conferência cristã, parabéns, seja bem-vindo. Eu tive outro que o cara falou, ah, então me fala os 10 mandamentos aí, começou a rir da minha cara, né? Então agora, por causa do comportamento desse indivíduo, eu vou dizer, olha, os americanos odeiam os cristãos porque o cara da imigração me tratou assim. Então não é o caso. Então como você vai ter cristão, muçulmano, druso, budista, hindu, uma pessoa que por causa do perfil dela, ela pode ter uma atitude de hostilidade, mas isso de modo nenhum marca aquilo que tem a ver com o comportamento do povo de Israel com o povo judeu.